Oi, gente! Começando mais um vídeo da série de entrevistas que o Diário está fazendo com os pré-candidatos às eleições de 2022. Hoje recebendo Regina Peixó, que é ex-atleta, cientista de computação e fundadora do Projeto Amigos, para falar um pouco mais sobre a trajetória dela, sobre as ideias dela. Bem-vinda, Regina! Obrigada, Bom, Larissa. vou começar já pedindo para você falar sobre a sua principal bandeira como deputada, caso você seja eleita. Eu tenho duas bandeiras importantes. Uma é educação, a outra é tecnologia. Tecnologia porque eu sou cientista da computação, né? Como você falou, eu estou há mais de 20 anos no mercado tecnológico. Então, eu acredito muito que a tecnologia pode impactar positivamente a vida do cidadão. A gente tem inúmeras soluções hoje que pode facilitar muito, trazer qualidade de vida para o cidadão. E tecnologia é uma coisa que entra em vários setores, várias áreas, como segurança, educação, saúde. E a educação, porque, como você falou, eu fui atleta, né? Então, enquanto atleta, eu tive as portas abertas aí para alguns países, eu conheci países de primeiro mundo, consegui viver um pouco o dia a dia de um país de primeiro mundo, e ali eu comecei a olhar o Brasil de fora e fazer aquela visão crítica, né? De o que não está dando certo para a gente lá. Então, eu foquei muito nessa questão da educação do país. Eu vi que a gente precisa avançar muito nesse ponto. A gente está deixando muito a desejar, especificamente o Rio de Janeiro também, que está deixando a desejar já há alguns anos, desde 2013 que a gente não bate algumas metas aí do IDEB. Então, eu entendi que aí seria o início de tudo, que seria nesse assunto que eu conseguiria ajudar de forma positiva para deixar um pouco a minha contribuição, né, para a sociedade. Então, Regina, você, no caso, candidata a deputada estadual, a gente queria saber a sua opinião sobre o Legislativo Fluminense. Pode até ser o brasileiro também, se você quiser opinar de maneira geral. Se você acha que tem piorado nos últimos anos, né? A última eleição para o poder, pro Legislativo como um todo foi em 2018, agora temos novamente em 2022, antes tinha sido em 2014, antes de 2018. Então, de maneira geral, nos últimos anos, você acha que o Legislativo Fluminense e o brasileiro, se quiser falar de maneira geral, tem piorado? Eu vou ser muito direta, sim. Tanto é que eu era atleta, nunca imaginei que algum dia eu pudesse entrar na política eleitoral, né? Porque político todo ser humano é, mas eu nunca imaginei que eu fosse algum dia entrar nisso. Mas se eu estou me predispondo a entrar, é justamente porque eu acho que está muito ruim, gente. Eu acho que a gente precisa de pessoas mais engajadas, de pessoas que entendem um pouco mais dos nossos problemas enquanto cidadãos e que queiram realmente mudar a nossa realidade. Eu tive há poucos dias na Alerj, a convite de um deputado, e não gostei do que eu vi. Uma confusão generalizada, eles estavam votando ali um projeto de lei, não, era uma... Não lembro, era sobre o passaporte sanitário, eles estavam votando alguma coisa sobre isso, o negócio já passou, já acabou, então perde-se muito tempo, inclusive com projetos que são natimortos. Então, a gente precisa de gente mais capacitada ali, a gente precisa de gente realmente comprometida com o cidadão, com a dor do cidadão. A gente tem tanto problema no Rio de Janeiro hoje, mas tanto problema, e às vezes a gente vê ali as pessoas pouco comprometidas, né, ou gastando tempo com besteira, que não vai ajudar a gente em nada, votando projeto que não vai ajudar o povo em droga nenhuma. Então, isso acabou, inclusive, me impulsionando para tentar. Eu falei, gente, eu posso deixar uma contribuição, então eu vou tentar renovar alguma coisa, tentar sacudir um pouco essa alergia aí, porque não tá bacana, não. Se tivesse bom, de repente eu continuaria minha vidinha aqui, tocando minha vidinha como sempre, como voluntária. Falei aí no início que eu fui voluntária em casa de apoio, em hospital, e é o que eu sei fazer. A minha contribuição para a sociedade até hoje foi assim. Então, eu poderia continuar assim se eu entendesse que a Alerj estava ok, que o Congresso estava ok, que estava tudo maravilhoso, que tinham pessoas mais preparadas lá para isso, mas não é a realidade. Falando sobre esse período eleitoral, né, a gente vê que as pessoas se preocupam muito com o voto para o Poder Executivo e para o poder Legislativo elas deixam para decidir em cima da hora, não dão tanta importância, não dão tanta atenção. Como fazer para as pessoas entenderem que o voto para o Poder Legislativo também é muito importante e terem mais atenção na hora de escolher os seus candidatos? Isso é importante pra caramba. E eu vou até citar aqui
uma coisa que eu tenho visto pré-candidatos já entrando em alguns lugares prometendo asfaltamento de rua. Então, assim, não à toa, uma das principais pautas minhas é a educação. Eu acho que isso também está impactando, virou uma bola de neve, né? Virou um ciclo vicioso. A gente não investe em educação, as pessoas ficam ali perdidas, não entendem muito de como funciona o país, de como funciona o poder legislativo, executivo, qual a função de cada um, e muitos acabam rifando o voto ou vendendo o voto em troca de uma cesta básica ou de uma rua, uma promessa de rua asfaltada, e isso nem é papel do deputado estadual, federal, enfim. Então, eu acredito, de novo, muito que a gente precisa de uma educação mais forte, até para sanar esse tipo de problema. Eu quero que a população saiba o que faz cada um, qual a importância do legislativo, qual a importância do executivo. Por exemplo, a gente sabe que o presidente não governa sozinho, o Congresso é muito importante nisso, mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, a Alerj é muito importante ali na atuação do governador, mas poucas são as pessoas que têm esse conhecimento de saber o que cada um faz, a importância de cada um. E foi o que você falou, a gente chega, antes da gente entrar no ar, a gente está até comentando sobre isso, que hoje ninguém está querendo saber muito sobre eleição, ninguém está preocupado com isso. E quando chegar ali a 2 semanas da eleição, as pessoas vão começar a se desesperar para saber em quem vai votar, para estadual, federal, governador, as pessoas não estão ligando para isso. Né? E eu já soube de muita gente que, no caminho da urna, pegou, de repente, um número no chão, vou votar nesse aqui. E não dão a devida importância. E isso é um problema, que a gente acaba colocando qualquer coisa lá dentro. Inclusive, se achou um santinho no chão com o número, está errado, porque é boca de urna, né? Então, já fez errado aí também. E, Regina, a gente vê hoje no país, já há alguns anos, né, digamos assim, um cenário político bastante polarizado, né? A direita e a esquerda, principalmente. E hoje, talvez mais ainda, até a nível nacional, a disputa entre o Lula e o Bolsonaro, enfim. Qual você acha que deve ser a posição de um deputado diante desse cenário tão polarizado a nível nacional e também no Rio de Janeiro, especificamente falando? Rafael, eu acredito, assim, enquanto cidadã, tá? Eu sempre dei muita atenção para o que o candidato falava a nível de proposta, projeto, enfim. E quando a gente vê aí esse cenário polarizado, essa briga, e aí sai do objetivo, né? A gente quer ouvir, eu estou falando como cidadã, tá? A gente quer ouvir proposta, a gente quer ouvir projeto, eu quero saber em que aquela pessoa vai mudar a minha vida, quais são as ideias, né? E as pessoas estão perdendo tempo aí brigando entre direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, enfim. Então, eu acredito que o ideal seria que esses pré-candidatos, esses candidatos lá em agosto, que eles focassem realmente em criar propostas importantes para o povo. A gente tem hoje uma situação tão difícil no país, no Rio de Janeiro, que, gente, proposta não falta. Se a gente tem tanto problema, então proposta não falta. Então, é focar nessas propostas, é o que eu, como cidadão, que eu espero, né, e o que eu pretendo fazer, é apresentar propostas. Sempre vai ter alguém que acha que a educação é mais importante, não, a saúde é mais importante. Sempre vai ter um candidato defendendo ali uma área. E, assim como eu espero que os candidatos foquem mais nisso e apresentem ideias, parem de brigar por direita e esquerda, enfim, eu acho que isso não ajuda em nada. E, muitas vezes, levando a discussão para uma esfera que não cabe, né? Ataques pessoais, enfim, e a mulher sofre muito com isso também. Eu também espero que o cidadão cobre isso dos pré-candidatos, dos candidatos que estão vindo aí. Bom, você, como você mesma disse, né, você foi atleta, queria que você falasse um pouco mais sobre isso e sobre o que você acha que falta nesse sentido, né, do esporte em relação ao incentivo para as pessoas praticarem mais esporte, darem mais atenção, porque é uma área que as pessoas não deixam, não faz tanta diferença, e a gente sabe que faz sim. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do incentivo ao esporte, como você vê. Eu fui atleta por, se não me engano, um pouco mais de 10 anos, e eu enfrentei muitos problemas, muitas dificuldades nessa trajetória, né? Foi muito importante para mim na minha adolescência, principalmente na adolescência, onde a gente está formando, né, a nossa cabeça, os nossos rumos, e foi extremamente importante. Me faltaram oportunidades,
ao mesmo passo que outras apareceram e eu agarrei ali com unhas e dentes. Mas o esporte hoje em dia, eu vejo não apenas o esporte em si, do atleta profissional, mas o brasileiro, o carioca, vou falar pelo cidadão fluminense, tá? Nós estamos muito vítimas da violência e a gente está muito sem opções de lazer, sem opções de lazer e de espaços públicos que possam nos ajudar a cuidar da saúde, enfim. Então, quando eu falo de esporte, eu penso principalmente nesse ponto, sabe? Não é só a pessoa sair de casa, ir para o trabalho, ir estudar, a gente está muito refém desse dia a dia, isso, infelizmente, isso gera N problemas para a saúde, e eu acredito que investir mais nisso seja uma opção bacana para a vida do cidadão fluminense. Os cariocas também, a gente sofre aí demais com a violência. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas ali da região que eu cresci, Zona Norte, Grande Meia, que a situação está difícil, eles não têm um lugar para esparecer, para fazer uma academia ao ar livre, andar de bicicleta, você sai na rua, você é assaltado. Então, assim, essa cultura ao esporte, ao lazer, ela está extremamente prejudicada, ao mesmo passo que ela é muito importante. E a gente precisa dar opções ao povo. E você fala um pouquinho para a gente sobre o seu projeto chamado Amigos, né? Você fundou esse projeto. Pode falar abertamente sobre ele. Logo que eu voltei da minha primeira experiência lá nos Estados Unidos, vivendo o dia a dia do norte-americano, né? Eu voltei com essa visão mais crítica do país e eu botei na minha cabeça que eu ia dar minha contribuição para a sociedade de alguma forma. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um projeto voluntário para trabalhar ali para a sociedade. E eu comecei a trabalhar como voluntária dentro de hospitais com crianças em tratamento contra, por exemplo, câncer. Não apenas, mas, por exemplo, o câncer. Doenças crônico-degenerativas. E eu fiz isso durante muitos anos. Hospitais, casas de apoio à criança com câncer, abrigos. E aí eu acabei fazendo amizade com uma família, foi uma amizade muito bacana, assim, eles enfrentavam juntos ali uma batalha contra o linfoma, contra o câncer. E dessa amizade acabou surgindo o Projeto Amigos. E a gente começou a fazer... Na verdade, a gente expandiu o projeto, porque antes era só o hospital, casa de apoio, a gente incluiu também os abrigos com crianças em vulnerabilidade social. E o que o projeto faz? A gente recruta professores, né? Esses professores, não apenas professores, mas boa parte, assim, a preferência dos professores, porque o objetivo do projeto é levar ali um pouco de brincadeiras lúdicas, um pouco de educação, inserir mais educação na vida daquelas crianças, especialmente aquela dos abrigos, que vem também de realidades tão difíceis. E isso foi uma bola de neve, eu fui me aprofundando cada vez mais, até que chegou em 2020, eu escrevi um projeto para escolas municipais, né, que envolvia tecnologia. Eu também escrevi um projeto de lei que virou lei em 2021, no Rio de Janeiro, sobre educação, sobre trabalho voluntário. Então, é um projeto bacana. A gente já chegou a atender 7 instituições no Rio de Janeiro, já tivemos quase 200 voluntários, e todos eles engajados aí com esse sonho de plantar uma sementinha aí nessas crianças, ajudar de alguma forma. É um projeto muito, muito bacana, tenho certeza que ele fez diferença aí na vida de muita gente. Bom, falando agora sobre educação, né, que é uma pauta que você é engajado, o que a gente precisa, que falta ser feito para melhorar a educação no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem vários problemas, e o que você acha que pode ajudar a melhorar? Tá fazendo um barulhinho, eu não sei se foi no seu microfone, mas o início eu não ouvi. Melhorou? Melhorou, acho que dá para ouvir. Peraí, deixa eu tentar tirar o fone. Melhorou? Sim. Vou só anotar a minutagem aqui para cortar depois esse 4, 5. Falando de educação, o que você acha que falta ser feito para melhorar a educação no Rio de Janeiro? A gente sabe que tem vários problemas. O que você acha que pode mudar para trazer essa melhora ao Rio de Janeiro? Olha, Larissa, primeiro, eu preciso dizer que o Estado do Rio de Janeiro ele não bate as metas projetadas do IDEB desde 2013, nos primeiros anos de ensino. Então,
isso já é um problema por si só. Isso mostra um problema aqui no Rio de Janeiro. E apenas Rio, Amapá e Sergipe estão nessa situação. E hoje a realidade que a gente tem é que a gente tem muito investimento no nível superior e pouco no ensino básico. Então, por exemplo, o projeto que eu escrevi em 2020 não era um projeto de lei, era um projeto, eu sou especialista em projeto, então eu escrevi um projeto que visava criar, né, laboratórios de robótica educacional nas escolas municipais de uma cidade da região serrana. Não deu certo lá, eu acabei levando esse projeto para o Rio de Janeiro, e aí entraram outras mãos, isso acabou virando um outro projeto, com outros profissionais ali contribuindo, e virou a primeira escola pública tecnológica do Brasil esse ano, no Rio de Janeiro. Esse tipo de contribuição eu julgo extremamente importante, porque a gente vive num mundo altamente tecnológico, com muitas oportunidades. A gente pôde ver, inclusive, durante a pandemia, que a busca por profissionais de tecnologia aumentou mais de 100%. A gente conseguiu ver ali o quão dependente nós estamos de tecnologia, e isso há muito tempo, porque em mais de 20 anos de tecnologia, trabalhando no mercado de tecnologia, a demanda sempre foi alta por profissionais qualificados e a gente nunca conseguiu preencher essas vagas direito. E quando a gente tem um profissional qualificado, um profissional bom, a gente às vezes perde posterior. Então, eu acredito muito nesse investimento nas escolas, em novas formas de ensinar, que seja com robótica educacional, enfim, novas formas de ensinar, esse investimento na carreira da docente, né? A gente teve aí há pouco tempo uma notícia de que foram fazer as provas de quem se formava em pedagogia e as notas não foram boas. Então, assim, eu entendo que esses professores, esses docentes, eles também precisam ser muito capacitados para ter condição de entrar numa sala de aula e fornecer um ensino de qualidade. Infraestrutura, enfim, eu acho que é por aí que as coisas têm que caminhar. As minhas bandeiras estão todas dentro disso que eu falei agora. Bom, ainda falando da questão de educação, né? A gente viveu agora um momento muito complicado, que foi a pandemia, que fez as crianças terem que se ausentar das escolas, fazer aula online, que a gente sabe que para muitas crianças isso causa dificuldade, seja por acesso ou seja por questão de adaptação mesmo. E eu queria que você falasse a sua opinião sobre maneiras de diminuir o impacto que a pandemia causou na educação no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e no mundo, na verdade, né? Assim, eu acredito assim piamente de que a nossa educação, da maneira como a gente conhece, e da maneira como provavelmente nós três tivemos, ela já está ultrapassada. Então, o mundo todo já avançou, utilizando de novas metodologias, de novas formas de ensinar, e a gente segue ainda ali na mesma batida. E quando eu falo isso, eu falo principalmente das escolas públicas, tá? Porque as escolas particulares, elas têm uma outra pegada e já estão lá na frente. Então, eu acredito que deve ser feita uma reformulação, a gente deve pensar em um investimento muito grande na base, que é o ensino básico, e tem que haver investimento na carreira docente, nos professores, tem que haver investimento na infraestrutura, e com certeza isso vai trazer ali, pelas pessoas qualificadas para isso, vai trazer novas soluções, vai trazer novas ideias, né, de como segurar aquele aluno na sala de aula. A gente está enfrentando um problema hoje ainda com relação à evasão escolar, e uma das reclamações que eu recebi de alguns diretores de escola é o seguinte: Regina, a gente colocou aí ensino integral, a gente coloca o aluno aí o dia inteiro dentro da escola, mas nada mudou na escola. Como é que a gente vai segurar um adolescente numa escola se nada mudou? É a mesma coisa, o aluno ali sentado, o professor dando aula, o quadro negro ali, às vezes não tem nem caneta daquele quadro branco, né? Às vezes nem isso tem, o professor tira do próprio bolso. Então, como que a gente vai segurar aquele aluno ali se nada mudou? Não tem nada de atrativo na escola. Então, eu entendo perfeitamente isso, eu entendo perfeitamente essa reclamação, mas hoje a gente já tem maneiras de tornar o ensino mais atrativo, mas está faltando, infelizmente, mais investimento ali na área. Eu não sei nem se o que falta é realmente investimento mesmo ou se é uma melhor gestão do dinheiro, porque hoje o Brasil está investindo quase 6% do PIB em educação e, proporcionalmente falando, isso já é mais do que os Estados Unidos investem em educação. Inclusive, o Brasil, entrando aí nessa conta, aí nesse ranking, o Brasil, se não me engano, ele é o 5º ou 6º
que investe mais, a nível de porcentagem de PIB, que investe mais em educação. Então, assim, o investimento está indo, mas para onde ele está indo? Ele está indo mais para o ensino superior, o ensino básico está prejudicado e acontece ainda essas questões de corrupção que a gente está vendo aí agora, que a gente está assistindo aí no MEC, que muito se perde aí no meio do caminho. E quem é o mais prejudicado é o aluno de escola pública, é o aluno ali da classe mais baixa, que acaba não tendo a mesma qualidade e não consegue chegar nas mesmas oportunidades que um aluno de classe média, quem pôde pagar uma escola particular. Regina, você anteriormente citou o seu projeto, né, o Amigos, e a sua atuação em unidade de saúde. Então, a gente queria saber de você também qual é a sua opinião sobre a saúde pública do Rio de Janeiro atualmente, do SUS, da utilização do SUS no Rio de Janeiro, enfim, e também em questão de segurança pública. Quais são a sua opinião sobre esses dois assuntos? A gente teve casos recentes de invasões de favelas por parte da polícia, que gera muitas críticas, outras pessoas defendem, enfim. Isso sempre são assuntos que geram debates e opiniões divergentes. Então, a gente quer saber de você quais seriam suas propostas para a saúde e para a segurança pública no Rio de Janeiro. Proposta eu não posso falar, senão é campanha antecipada, mas eu posso dar a minha opinião. Vamos por parte, vou começar por segurança pública. Se eu esquecer de alguma coisa, você me alerta. Hoje em dia, assim, eu vou falar como uma pessoa de ciência da computação, tá? Uma pessoa que defende a tecnologia. Tecnologia é uma área que entra em saúde, em educação, em segurança pública, principalmente. E, recentemente, eu dei uma palestra para alguns alunos que estão prestes a entrar no mercado de trabalho sobre tecnologia. E um dos assuntos que eu conversei com eles foi justamente sobre segurança pública. Então, eu dei um exemplo sobre a China. A China tem eu até mostrei uma reportagem para eles sobre uma solução que foi criada lá. Eles entupiram a China de câmeras, e aí isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas foi a solução que a China arrumou para a segurança pública. Essas câmeras, elas trabalham com inteligência artificial, é ligada a uma base de dados da polícia, base de dados sobre os registros dos cidadãos, né? E eles conseguem achar uma pessoa procurada pela polícia numa multidão com 60 mil pessoas. Era um show, e aí tinha uma pessoa lá procurada pela polícia ali, assistindo o show, e a câmera pegou, identificou aquela pessoa, já mostrou os dados daquela pessoa. Isso é um tipo de solução tecnológica que seria útil para a segurança pública. Não estou inventando nada, não estou propondo nada, é uma coisa que já existe. Então, eu acredito que hoje a gente chegou num nível de insegurança no estado do Rio que a gente não pode ter um policial em cada esquina. Não é que não pode, a gente não tem um policial em cada esquina. E aí a gente coloca o policiamento em um lugar, o bandido também está de olho, ele vai para outro lugar. E aí fica nesse ciclo, né? Nessa corrida um atrás do outro e o público no meio. Então, eu acredito realmente que hoje a gente chegou num ponto que a gente precisa investir em tecnologia para conseguir dar mais alcance para a força policial, para conseguir ter um planejamento efetivo, né, para manter a segurança pública. Isso só vai conseguir com apoio à tecnologia. Não tem como ter um policial em todo lugar, mas a gente tem como, por exemplo, botar uma câmera, como é o caso lá que eles fizeram na China. Então, sobre segurança pública, minha posição é essa. Eu acredito que, assim, eu não sou uma especialista em segurança pública, mas eu sou uma especialista em tecnologia. Então, eu sei que a tecnologia pode apoiar muito N áreas, como, por exemplo, a área de segurança. Você perguntou sobre outra coisa. Qual era a outra coisa? Sobre saúde pública também, além de segurança. Saúde pública. Eu tenho o meu contato com a saúde pública é essa atuação dentro dos hospitais como voluntária. Eu não sou uma profissional da saúde, eu não sou técnica nisso, mas eu tenho acompanhado de perto algumas situações ali, especialmente situações ligadas às casas de apoio à criança com câncer. E aí eu vou citar um caso aqui para vocês. Nem todo mundo sabe como funciona uma casa de apoio à criança com câncer. Essas casas de apoio, elas prestam um serviço de saúde pública e vivem de doação. Então, quando a gente tem uma família que, por exemplo, mora no interior do Rio, aí descobriu que a criança tem câncer, leva até por exemplo, o Hemorrio, e aí lá descobre que a criança tem câncer, foi diagnosticada e tudo. E se essa família é de baixa renda e não tem como arcar com os custos de ir até o hospital, voltar para casa, manter o tratamento, esse hospital ele encaminha essa família, não é nem só a criança, encaminha a família para uma casa de apoio.
E nessa casa de apoio eles vão ter hospedagem, refeição, comida, almoço, jantar, tudo. Eles providenciam, inclusive, alguns cursos para os pais, porque os pais acabam sendo internados junto com a criança. Eles providenciam o transporte dessa família até o local de tratamento e retornar para a casa de apoio. E isso tudo na base da doação. Então, o meu contato com a saúde é aí, é nessa realidade. E eu acredito que essas casas de apoio poderiam ser fortalecidas, até para sanar outros tipos de problema. Eu agora estou falando com vocês de Teresópolis. Teresópolis tem em torno de 1.400 cidadãos que saem daqui todo mês para fazer algum tratamento no Rio de Janeiro, que seja problema renal, enfim, algum tratamento no Rio de Janeiro, porque a gente não tem o que a gente precisa na cidade. Então, essas casas de apoio poderiam ajudar de alguma forma. Então, o meu contato com a saúde é esse, a realidade que eu vivo é essa que eu passei para vocês, e isso merece uma atenção do poder público. Bom, Regina, para a gente... pergunta que você fez, foi? Não, foi as suas ideias, sua opinião sobre saúde pública, e está super válida a resposta. Para a gente fechar, eu queria que você falasse sobre o que o eleitor pode esperar do seu trabalho na LERJ. Assim, eu acho que é válido dizer que eu sou uma cidadã, como todos, né? E uma cidadã que se revoltou, né? Então, eu não aguento mais a situação do jeito que está. Eu não pensava que algum dia eu fosse me colocar disponível para vir para a urna, porque eu sempre achei que haviam pessoas para isso. Então, eu foquei no esporte, foquei na tecnologia, e no meio do caminho eu comecei a ver que essas pessoas que eu achava que estavam ali para isso, na verdade, não estavam fazendo um bom trabalho. Então, eu passei aí meus últimos anos me preparando, me convencendo de que eu poderia vir e fazer alguma diferença. Então, o que as pessoas podem esperar de mim é um trabalho sério, transparência, sempre fui uma pessoa muito transparente, um mandato com economia de dinheiro, né? Porque se tem uma coisa que me incomoda muito é essa farra com o nosso dinheiro, inclusive nos gabinetes. É muito dinheiro rolando lá em cima e a gente que está aqui embaixo, a gente com tanto problema esperando que eles resolvam. Então, essa indignação eu estou levando comigo. Então, o que as pessoas podem esperar é isso, é transparência, é um trabalho sério, muito diálogo, ouvir as pessoas. Tudo que eu queria que tivessem feito comigo, com o meu grupo, com as pessoas que estão comigo ali nas causas, é o que eu quero apresentar lá na frente. Perfeito, Regina. Agradecer por você ter topado falar com a gente, por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Agradecer também todo mundo que está acompanhando. Lembrar que o Diário está fazendo uma série de entrevistas com pessoas de todos os partidos, com todas as ideias, e a gente vai continuar conversando com os pré-candidatos. Deixar você dar suas considerações finais para a gente encerrar, Regina. É isso, gente. Eu acho que vocês têm que focar agora, a gente está em ano de eleições. Prestar muita atenção nas propostas que vão vir por aí, procurem entender o que cada um faz, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, senador, procurem entender um pouco. A gente sabe que a educação está falhando, a gente teve aí algumas matérias uns anos atrás, até 92, que ainda ensinava alguma coisa sobre o que cada um fazia, essas matérias desapareceram, mas isso tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com a nossa realidade, e eu peço, por favor, que vocês gastem um tempo agora pesquisando sobre o candidato, pesquisando lá na frente o que aquela pessoa tem de proposta, porque a gente vai passar os nossos próximos 4 anos nas mãos de novas pessoas que vão impactar positivamente ou não na nossa vida, eles que mandam, né? Eles que mandam a nossa vida, eles que mudam a nossa vida. Então a gente não pode simplesmente dizer não quero saber de política, não, eu não quero falar sobre isso. Não, gente, por favor, vamos colocar esse país nos trilhos de novo. Perfeito. Obrigada, Regina. Obrigada, Rafael. E tchau, tchau, gente. Até a próxima entrevista. Valeu, Regina. Obrigado. Até mais. Obrigada, gente.